E hoje, com muita alegria, a gente recebe aqui em nosso estúdio do Sempre de Bem a presença da historiadora Marcela Albaine, que ela está hoje à nossa disposição, até porque hoje é seu dia. Bom dia! Bom dia! Eu queria agradecer por esse momento, pela oportunidade de estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre essa profissão que tem desafiado tanto a gente, né? Esse trabalho com amorosidade e com respeito à memória, que é a profissão do historiador. É verdade. Bom, para começo de conversa, eu acho que eu não poderia ir muito longe, a não ser iniciar o nosso bate-papo perguntando por que te motivou a ser uma historiadora. Olha, eu escolhi essa profissão quando eu estava na 8ª série, que atualmente se chama 9º ano. E eu sempre gostei de história, porque a história ela nos permite um conhecimento não só do passado, mas também sobre aquilo que nós vivenciamos hoje. Que faz toda tem referências, são influências. Então não dá para desgarrar o passado do que a gente vive agora, né? Exatamente. E também pensar em projetos de sociedade que a gente queira construir. Então, na verdade, o conhecimento histórico, ele nos permite trabalhar com a engrenagem do tempo. E isso é altamente poético, filosófico e ao desafiador. Desafiador, sem dúvida, ainda mais considerando o momento que nós vivemos, né? De muitos desafios, de memórias que muitas vezes ficam silenciadas e cabe ao historiador e às historiadoras esse trabalho de mexer com os arquivos do tempo. Muito bem. Marcela, onde que um historiador pode se encaixar para somar na sociedade? Olha, nós temos várias possibilidades. As historiadoras e historiadores hoje podem trabalhar em sala de aula como docentes de história, professores de história. Podemos trabalhar nos arquivos públicos, podemos trabalhar com as memórias de determinadas instituições, de todas as instituições. Podemos trabalhar, por exemplo, na consultoria de telenovelas, que aí a gente está dentro aqui de uma televisão. Eu adoro as telenovelas, né? Temos historiadores trabalhando com consultorias de jogos, temos vários games hoje que abordam temáticas históricas, então as possibilidades são inúmeras. São muitas, né? A gente pode até falar, inclusive, sobre a história da música, que eu também amo muito. Então, você falou das telenovelas, pode ser a própria história de uma emissora. Exatamente. Enfim, é um ramo dos filmes, né? Dos filmes, em várias categorias, inclusive, né? Sim. Bom, você falou aí sobre auxiliar, inclusive, na questão jornalística. A Record, ela tem um programa que é exibido aos sábados, Os Grandes Heróis, acredito que seja esse o nome, que é referente aos heróis da Bíblia. E lá eles têm uma participação de historiadores que entendem por completo, né, a palavra de Deus. Então, o que seria da gente que trabalha em comunicação, levando a informação, se não tivéssemos os embasamentos do passado, não é isso, Exatamente. Marcela? E aí demanda da gente um rigor científico, porque a gente diz que a história não é do campo da opinião. Nós, historiadores, trabalhamos com fontes, com documentos. Reais. Então, a gente não é mera questão de opinião. Não. Temas que hoje estão na ordem do dia, por exemplo, racismo não é uma questão de opinião. Racismo é um crime e nós, historiadores, hoje trabalhamos com toda a fundamentação para não determinar, mas para problematizar, que é uma palavra que a gente gosta muito, levantar questionamentos, desnaturalizar, entender por que as coisas estão assim, será que sempre foram assim? Boa essa então, pergunta. Isso é um ponto primordial, entender que nós, historiadores, a gente não trabalha com uma mera opinião, mas sim com fontes, com documentação, baseada num fazer científico. Muito bem. Eu tenho aqui uma informação até interessante, gente, sobre esses profissionais, né, sobre os historiadores, que eles tiveram essa atividade regulamentada apenas em 2020. Por que essa demora? Isso mostra pra gente uma palavra também que nós falamos muito, que é a luta, né, de reconhecimento de uma profissão que, na verdade, a profissão do historiador, ela se configura ali desde o século XIX, né? Mas foi muito tempo confundida com o trabalho dos memorialistas, que tiveram o seu papel e têm o seu papel, mas a gente vem cada vez mais puxando o aspecto da cientificidade. Então, como você falou, esse reconhecimento, ele é um pouco tardio, extremamente recente. E mostra aí, nós desejamos, né? Nós temos inclusive a ANPU, que é a nossa Associação Nacional de História,
que é uma das entidades que vem lutando para esse reconhecimento. Muito bem. Olha, eu teria muitas perguntas a fazer para Marcela, por exemplo, sobre a história do Brasil, né? As questões políticas que são bem fortes. A gente poderia falar sobre as questões religiosas também, o nosso país é um estado laico, então tudo isso compõe. A cabecinha é até pequena para muita informação, hein, Marcela? É verdade, e por isso que a história é tão apaixonante, porque nós temos, todos os dias que nós acordamos, nós produzimos história. Às vezes a gente acha que a história é somente aquela que está no livro, né? Antigamente se falava dos grandes heróis, mas a gente vem quebrando essa ideia, trabalhando outras narrativas, como a gente falou, que por muito tempo ficaram silenciadas. Então, a história é essa grande aventura tão apaixonante justamente porque nós entendemos que todos nós somos produtores de história, somos sujeitos históricos. É verdade. O próprio Silvio Santos, né, é um nicho maravilhoso para estudo, para colher informações. Não é à toa que a gente já acompanhou aqui uma matéria onde tivemos muitas imagens dele. Acredito que as pessoas que tiveram um certo trabalho de poder colher também obtiveram informações com historiadores, com pessoas especializadas em contar a história de alguém. E por isso é tão importante essa ideia dos arquivos. Hoje nós vivemos um monte de coisa todos os dias. Quem tem a preocupação de arquivar isso? A galeria do nosso celular tem vários registros fotográficos do nosso cotidiano. É histórico. Será que nós temos essa preocupação em arquivar? O que a gente escolhe arquivar, o que a gente escolhe deletar? Percebe como a memória, ela é rica de tensões, ela é seletiva, perfeito. Tudo isso também. Ai, gente, olha, você, e aí, já criou assim uma vontade de também ser um historiador? O historiador, ele trabalha numa certa mansidão ou ele tem os seus momentos de energia total? Eu acredito que energia total praticamente o tempo todo. O tempo todo. Porque nós somos chamados, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, ter a oportunidade de falar para uma audiência maior, para além dos muros da universidade, da escola, nos chama ao debate público, o que hoje nós chamamos de história pública, ou seja, a gente dialogar com outras audiências que muitas vezes, inclusive, não têm a oportunidade de estar nos bancos universitários, nos bancos escolares. Então, isso é um dever de memória, um trabalho, o historiador público trabalha com todas as audiências. E aí eu acho que a gente se aproxima muito do trabalho de vocês também no jornalismo. Com certeza, a gente percebe isso, é bem próximo mesmo. O que você diria para o aluno, para aquele que está ainda na fase inicial do ensinamento, para que eles possam entender a importância da história nesse conhecimento, nesse processo de conhecimento, Marcela? Eu diria para elas e para eles sempre se perceberem como gente que também faz história. E perceber que todo dia nós temos a oportunidade de acessar essas memórias, esses passados, para pensar também o nosso presente e qual é o futuro que nós desejamos construir. Porque muitas vezes a história na escola, ela é tida como uma disciplina chata. Para que eu quero saber isso? Aconteceu há tanto tempo. Quando a gente se enxerga como parte desse processo, então quando a gente traz essa realidade do estudante, a gente muda completamente o significado dessa área de conhecimento e passa a fazer muito mais sentido, tanto a nível da razão, como também nas nossas emoções. Se eu perguntasse para você uma aula marcante que você tenha tido na sua época da escola, talvez muitas memórias interessantes viessem à tona. É verdade. Vou te falar, inclusive. Eu tinha o meu professor, que hoje falecido, não é, Leiliane Matos, Raimundo Nonato. Ele era meu professor de literatura e de história. E em sala de aula ele nos fazia viajar no tempo de uma maneira presencial, era incrível. A gente recebia as apostilas e adentrávamos naquele assunto. E eu lembro muito bem que a gente tinha que fazer uma interpretação literária, histórica e na questão gramatical daquele texto que era uma referência sobre o descobrimento do Brasil.
e foi algo que abriu minha mente num nível que ele percebeu o meu gosto pela história nesse momento. Meu professor, que hoje não está mais entre nós, mas ele deu instruções para muitos alunos e todos somos gratos a ele, com certeza. Tá aí uma referência que na minha vida fez toda a diferença, a vida de um professor. E isso marca. Eu sempre repito para os meus alunos, eu trabalho na Universidade Federal de Roraima, aqui na UFRR, e eu sempre repito que a gente precisa tocar pelo afeto. O afeto, o sensível, isso é a marca da história que a gente quer deixar. Eu acho que todos nós partilhamos da ideia que nós não queremos mais abrir um livro de história e só pensar sobre as guerras, sobre os conflitos. A gente quer trabalhar também a resistência, a cultura, o sensível que nos marca de outras formas. Então, para mim, a história é essa área de conhecimento que me permite sempre questionar o passado de outras formas. Muito bem. Olha, gente, hoje é uma data especial. Vamos parabenizá-los, os historiadores do nosso Brasil. Aqui nós temos uma, inclusive, que tem acesso na internet também, né? Como é que você está nas redes sociais, Marcela? Sim, eu tô lá no Instagram, Marcela Albaine, que é o meu sobrenome, meu nome e sobrenome. E também convido vocês a seguirem o LABED. LABED é o nosso Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais da UFRR. Então, convido a vocês porque a gente tem produzido conteúdos, diálogos com profissionais de diferentes áreas para justamente materializar isso que nós estamos conversando aqui. Claro. A história em diálogo com a sociedade, com a nossa comunidade e valorizando também a nossa Amazônia, né? Claro, ai, que maravilhoso. E essa conversa ficou para a história também, não é, minha linda? Muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso para você sempre. Muito Parabéns obrigada. pelo seu dia. Obrigada. Tá aí, gente, hoje dia 19 de agosto, dia do historiador. Então vamos parabenizar essa classe tão importante para a nossa sociedade.